Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos assiste pela TV Câmara, Canal 16 e pelas redes sociais. Senhor presidente, o assunto que estou trazendo a este plenário é, no momento, sem dúvida, de mais alta relevância. Trata-se da quantidade de árvores existentes nos nossos parques e praças do município que se encontram totalmente tomadas pela parasita, mais conhecida como erva do passarinho. É uma planta que se instala nas árvores e se alimenta roubando a seiva de sua hospedeira. Não escolhe a qual será, atingindo muitas espécies. É considerado uma parasita e a média de tempo que a hospedeira sobrevive após ser infectada é de 5 a 10 anos. Quando morre, a erva de passarinho morre junto. A disseminação dessa planta ocorre por meio de pássaros, pois seus frutos são mais doces que os outros, e as fezes das aves incentivam a germinação da semente. A matéria publicada pelo jornal Gazeta do Povo, o professor de propagação de morfogênese de árvores da Universidade Federal do Paraná, Flávio Zanetti, relata que em estudos sobre erva de passarinho na cidade de Curitiba, e afirma que em 20 anos, 80% das árvores do município irão desaparecer em decorrência do parasita. Em uma rápida vistoria que realizamos na Praça da Prefeitura e no Parque Getúlio Vargas, verificamos uma quantidade enorme de árvores que estão infestadas por essa praga invasora. As consequências são visíveis ao meio ambiente. Encontramos árvores totalmente secas, outras com os galhos quebrados e muitas estabilizaram o seu crescimento. É incrível como essa parasita é extremamente agressiva. Ela começa se enrolando ao redor das árvores e, conforme os anos vão passando, vai se fortalecendo o ponto de formar um cipó enorme trançado nos troncos e galhos de árvore. A essa altura, a espécie hospedeira já está dominada, com poucos anos de vida pela frente. Gostaria de convidar os vereadores para que, junto, possamos realizar uma visita de 10 a 15 minutos no Parque Getúlio Vargas. E já será tempo suficiente para se ter uma breve noção do tamanho do estrago que essa erva invasora está promovendo nos nossos espaços públicos. O prejuízo hoje já são incalculáveis. O índice dos hospedeiros envolvidos por este parasita é assustador. Eu diria que já podemos considerar como uma situação fora de controle do município, avaliando-se ainda que não surgiu nenhum método inovador que consiga erradicar essa espécie invasora. Em um levantamento fotográfico que realizamos, já foi possível constatar o índice parasitário alarmante, infestando a arborização em apenas 2 espaços públicos. No entanto, se somarmos todas as áreas do município, possivelmente encontraremos milhares de árvores nas mesmas condições. Agora, gostaríamos de mostrar algumas fotos que tiramos na praça da Prefeitura e no Parque Getúlio Vargas.
Para finalizar, quero sugerir ao secretário de Meio Ambiente, SEMA, que procure estabelecer alguma parceria com as universidades do município e com o Instituto para descobrir alguma forma de combater essa praga sem agredir o meio ambiente. Os métodos conhecidos com a poda são inviáveis, pois serem muito onerosa de execução complicada. Além disso, por se tratar de uma atividade em muitos locais de difícil acesso, as operações se tornam de alto risco. Pelos movimentos aqui relatados, quero afirmar que ficarei no aguardo com ações mais enérgicas por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Permite uma parte, vereador. Acerca desse tema de tanta relevância. Então, não estamos conseguindo aí abrir aí as fotos aí para mostrar para os senhores, mas, enfim, tivemos fazendo uma visita no parque e soubemos da quantidade de árvores que estão infestadas com essa praga. E, certamente, a grande maioria das árvores do nosso parque e de nossa cidade irão desaparecer em poucos anos, pela grande quantidade de infestação que está ocorrendo na nossa cidade de Caxias do Sul. Ela não é tão visível assim, porque também ela tem a mesma cor das árvores, né? Então, às vezes, ela passa desapercebida, mas a gente vê, assim, uma grande quantidade de árvores que certamente iremos perder dentro de pouco tempo. Isso faz com que haja essa preocupação. E nós estivemos aí com alguns vereadores também que nos acompanharam aí, e certamente deixaram todos preocupados. Então, eu pediria ao vereador Adiló, que tinha pedido a palavra, né, que se manifestasse também sobre o que ele pôde observar aí. Obrigado, vereador Tomé. Dizer aos colegas vereadores que a gente não se dá conta, e o vereador Tomé levantou esse assunto, nós percorremos aí em companhia do vereador Bandeira, Velucino e o vereador Tomé, e é impressionante. Observem aqui nesse largo da praça, de frente à prefeitura, o que tem de árvore morta já, e árvore já em processo de secagem, que já está se extinguindo. Como disse o vereador Tomé, quando morre a árvore, a parasita morre junto. O que me chama a atenção é que ela não agride o pinho-ilhote e o eucalipto. Não percebi até agora. O plátano, todas as demais árvores são vítimas dessa parasita. Mas o pinho-ilhote e o eucalipto, que também são árvores invasoras, não se tem, pelo menos até agora, não tem registro. Boa parte, vereador. Agora, é impressionante o estrago que ela está fazendo, é alarmante. Se vocês olharem daqui de cima da Câmara de Vereadores, vocês vão ver que o parque está tomado. Toda aquela flor mais clara, porque ela está em floração agora, é erva de passarinho. Então, tomou conta do parque. E aqui na frente, o que já tem de árvore morta, aqui, observe. Eu também não, eu confesso que o vereador Tomé levantou esse assunto, eu comecei a observar, é alarmante. Precisa ser replantada urgente, mas alguma providência tem que ser tomada. No passado, quando esse assunto começou a ser tratado, o secretário do Meio Ambiente era o Dalegrave, e houve, na época, muita resistência dos biólogos. Então, tem horas que a gente tem que ficar com o pé atrás com algumas teorias. Não pode podar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós não vamos precisar podar logo ali adiante, não vai precisar podar, porque vão morrer todas as árvores. Obrigado pela participação, pela parte, vereador Tomé. Vereador Bandeira. Vereador Tomé, obrigado pela parte. Eu quero... Uma declaração de líder, senhor presidente da bancada do PTB, para que o vereador Tomé possa continuar. Segue vereador Tomé em declaração de líder ao PTB. Com a palavra, o vereador Bandeira. Obrigado, vereador Tomé, mais uma vez. Vereador Tomé, isso parece... Daqui a pouco a gente pensa uma brincadeira, assim. Vamos dizer, uma coisa que
que muitas vezes, assim, pessoas que não acreditam uma situação dessas, eu acho que é uma coisa tranquila, mas não é. Parte, vereador. Não é não, porque eu tenho uma experiência como morador do interior e uma experiência, eu tenho um limoeiro em casa, vou dar um exemplo bem simples. E aí, quantas vezes tive que subir naquele limoeiro para cortar essas ervas de passarinho? E olha, tem que cortar o galho fora, porque se deixar, só tirar as pontinhas aí, e um pouquinho aí cortar as pontas dela, não adianta. Ela vem de novo, ela brota, ela cria vai criando umas raízes em cima, umas batatinhas em cima umas bolinhas na árvore, e ela vai criando raiz e vai fazendo aquela galhada toda e mata a árvore. Olha, isso aí é uma coisa que tem que ter cuidadosamente quem vai mexer com isso aí, porque tem que saber, eu acho que tem que descobrir algo que consiga tirar isso aí na raiz dela, da árvore, para matar essa árvore do passarinho. Ou seja, daqui a pouco tem que podar fora a árvore, cortar a árvore quase toda para não criar mais, porque se só deixar assim, paliativo, deixar a raiz dela, não adianta. Então é um trabalho complicado para quem vai fazer isso aí. Porque o que eu vejo, repetindo aqui, eu acredito que quase tem que podar ou cortar praticamente quase toda a árvore, assim como o exemplo dessa aí que está contaminada. É um trabalho complexo, mas tem que... Parabéns pelo esse trabalho de Vossa Excelência, que teve essa iniciativa. Obrigado. Vereador Velocino. Vereador Tomé, compartilhando com a fala já dos meus colegas, vereador Bandeira, a gente tem, o senhor conhece muito bem, tem uma plátana grande, vereadora de Ló Grande, no pátio da nossa comunidade, São João da Quarta Légua. Está praticamente tomada para cipó do passarinho, e aí nós estávamos lá discutindo, a única maneira seria uma poda. Se tu não fizer uma poda drástica, digo eu, abaixo da onde tem a raiz do cipó, de pouco adianta. Mas aí a comunidade diz, não, vamos podar. Eu disse, se fizer isso, a caneta come. Por que eu digo? Porque ali em Galópolis tinha 2 ligustres na entrada da Cotegal. O ano passado o morador pediu a poda, que ele estava indo para a rede de energia elétrica, foi até a subprefeitura teria comunicado, eu tenho áudio aqui que eles não iam fazer, que a poda não seria com eles. O morador foi lá, fez a poda, o legustre agora está bonitinho, claro, ali não tinha árvore de passarinho. O que aconteceu? A caneta pegou R$ 5.500 de multa. Então, se nós fizermos isso na nossa comunidade, com certeza a caneta vai comer. Agora, os técnicos têm que se preocupar, sim. Vamos podar drástico e deixar ela viva ou vamos deixar ela morrer aos poucos? É a mesma coisa que deixar uma pessoa morrer de dor, praticamente a mesma coisa. Vereador. Então, os técnicos têm que se debruçar, se acham, eu digo sempre que a maneira que eles dizem é que está correta. A poda que está sendo feita na nossa cidade, ao longo do tempo, depois que os técnicos dizem que tem que ser assim, do legustre, não no sistema que não teria ali o cipó, deixando ela subir, para depois decepar lá, eles acham que isso é o correto. Então agora, eles que mostrem o potencial. Ali é um trabalho de técnico, sim, de preservar a árvore viva, porque só pegar com a caneta não vai resolver o problema na nossa cidade. Não adianta nós ter projeto, vereador Tuígo de árvore frutífera, vereador Adiló de plantar fora da rede, se os técnicos não fazem a sua parte. Agora os fiscais estão fazendo a sua parte, a caneta está comendo. Não é isso, não é assim que se resolve esse problema. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Vereador Kiko. Vereador Tomé, esse assunto é importante e a pedido de moradores aqui da rua atrás da Câmara, da Dom José Bareia, aqui na subida, já fiz uma solicitação ano passado para a Secretaria para analisar, né? Porque esse problema já acontece há muito tempo, né? Além também do último, ou o primeiro, que seja o plátano lá embaixo na esquina, dependendo da altura do carro, não consegue na primeira pista, né, também subir para cá. Então, já tem a reclamação de vários moradores, né, e a Secretaria já está sabendo. Então, só falta eles tomar atitude. Mas que bom que a comissão agora, né, está indo atrás, né, e com certeza eles vão atender. Obrigado, vereador. Vereadora Paula. Vereador Tomé, eu lhe agradeço por trazer essa pauta, porque eu estava comentando com o vereador Rodrigo, precisa ter olhos para ver isso.
Nem todos nós entendemos, nem todos nós enxergamos isso, porque cada um tem mais vivência em alguma área, né? Agora, isso de fato preocupa a todos, e não é nada de, não é brincadeira alguma, né, vereador Bandeira? Porque se a gente olhar para esta árvore como um corpo humano, isso é uma epidemia, é alguma coisa que está se alastrando e que está matando as árvores. Então, a gente, de fato, espera que haja um olhar técnico em cima disso e que a rigidez, frente ao que o vereador Velocino falou, de multa, não seja reavaliada. Eu não sei se os senhores receberam um vídeo que mostra a história do pinheiro araucária, né? Ele vem sumindo da natureza. Tem uma campanha toda no Paraná de replantio do pinheiro. E o que está sendo dito? Que a rigidez em relação ao pinheiro, que como tem uma lei muito rígida que não pode cortar, quando algum agricultor, alguma pessoa que enxerga um pinheiro crescendo, já arranca, porque vê que vai ter problema ali na frente. Então, tem uma rigidez tão grande na legislação que acaba, ao longo do tempo, causando o efeito contrário, o prejuízo, né, do crescimento de novos pinheiros. Inclusive, eu encaminhei esse vídeo para o nosso secretário do Estado, de Meio Ambiente, para avaliar como está a nossa legislação gaúcha, porque nós não podemos ter uma lei que prejudica. Então, de fato, parabéns, né? Espero que a Comissão de Agricultura encaminhe fortemente esse assunto, se der tempo de recuperar essas árvores. Parabéns. Obrigada. Obrigado, vereadora. E como a senhora falou, também assim, se olhando ela assim na natureza, parece que essa parasita ela nem existe ali, né? Porque ela se confunde com o verde das árvores, né? Então, assim, se a gente não olhar assim mais especificamente para a árvore, dificilmente a gente vai ver. Mas assim, eu faço um comparativo assim com a gripe espanhola que dizimou um monte de pessoas no mundo. Essa parasita irá dizimar muitas árvores aqui na nossa cidade. E a gente não percebe aqui só na cidade, a gente percebe no nosso interior, assim, onde que praticamente está totalmente contaminado. E as plantas pequenas que foram replantadas há pouco tempo aqui também, elas já estão contaminadas, né? Então, aqui um pouco não teremos mais matas, né? Talvez poderíamos trabalhar com outras plantas que talvez não se contaminem tanto, né? Temos o nosso liquidamber aí, parece que não atinge muito, e árvores europeias aí que menos atacam essa praga, né? Porque são as árvores mais lisas, né? Tem a casca mais lisa, né? Mas, de qualquer forma, a nossa preocupação é muito grande. Eu acho que teríamos que fazer um estudo aprofundado aí, até eu acho que as universidades aqui de Caxias deveriam fazer um estudo mais científico para que a gente possa, talvez, descobrir algum método que se possa, assim, erradicar essa invasora. E, certamente, aqui o nosso parque e a nossa cidade irá perder milhares e milhares de plantas aí, né? Os estudos indicam que de 5 a 10 anos e até 20 anos as plantas mais resistentes. Então, eu vejo assim a nossa preocupação, a Comissão da Agricultura também, eu vejo assim que temos que assim achar um termo que possamos assim ajudar a disseminar essa praga aí que vem se alastrando na nossa cidade. Então, obrigado a todos vocês e eu peço a todos os vereadores que façam um passeiozinho assim, e só aqui na nossa praça aqui em frente à prefeitura aqui, tem em torno de 15 árvores praticamente mortas aqui, né? E todas elas são atingidas por esse parasita, né? Então, só observe aqui, se der uma caminhada aqui pelo passeio público aqui da prefeitura, só para observar a quantidade de árvores que estão mortas aí. Então, é isso aí, muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Próxima inscrita, a vereadora Tatiane Frisso.